Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Júlio e eu quero convidar você para mais uma aula de Geografia. Seja bem-vindo e eu espero que você aprenda bastante com essa aula de hoje. Pessoal, hoje nós vamos tratar de um assunto dentro da Geografia e dentro da Biologia de grande importância, que são os biomas. Nós vamos entender o que são os biomas e quais são as interações aí, os elementos naturais que formam um bioma. A palavra bioma vem de bio, vida, e oma, grupo. Ou seja, um bioma é um conjunto de vida, é um grupo que habita um determinado espaço formado por diversos ecossistemas. Júlio, mas é aula de geografia ou é aula de biologia? A geografia e a biologia são ciências que andam aí de mãos dadas. Quando a gente estuda geografia física, a gente estuda junto com ela a biologia. Se eu vou estudar a distribuição geográfica de um determinado grupo de animais em um espaço geográfico, eu estou estudando geografia e biologia ao mesmo tempo. Quando a gente vai para a geopolítica, a gente estuda geografia e história. Ou seja, nós temos aí a interação de algumas ciências que agem de forma interdisciplinar. Tranquilo? Então, bio, vida, oma, grupo. O bioma é um conjunto de vida formado por ecossistemas. Júlio, e o que é um ecossistema? É um conjunto de elementos vivos que interagem entre si em um determinado espaço físico. E eu vou te dar um exemplo aí de diferentes ecossistemas que estão bem próximos uns aos outros. Imagina uma grande montanha, ok? Coberta de vegetação de altitude, com animais nativos daquela montanha que vivem ali. Eu tenho ali clima de montanha, vegetação de montanha e animais que vivem, em altitudes. Então eu tenho um ecossistema de montanha. No vale da montanha, eu vou ter espécies vegetais e animais que habitam ali, que não sobem para as grandes altitudes da montanha, e vice-versa. Ou seja, eu tenho aí dois ecossistemas, o da montanha e o do vale da montanha. Eu tenho aí um bioma em uma região com diferentes ecossistemas, ok? E com base nisso aí, nós vamos falar aí de alguns biomas e seus ecossistemas relacionados. Vamos começar falando do bioma amazônico. O bioma amazônico, ele ocupa quase metade do território brasileiro, toda a porção norte do Brasil, ok? Extrapola as fronteiras do Brasil, pegando aí diversos países sul-americanos como Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, as Guianas e o Suriname. Ou seja, é uma área florestada gigantesca. O bioma amazônico é muito amplo, tá? Muito diverso, são quase 7 milhões de quilômetros quadrados. Dentro desse grande bioma equatorial, nós temos aí ecossistemas aquáticos e ecossistemas terrestres. Quais são os ecossistemas aquáticos do bioma amazônico, Júlio? Nós temos aí a imensa bacia hidrográfica do rio Amazonas, que é a maior bacia hidrográfica do planeta, formando aí um ecossistema aquático. Nós temos aí a ilha de Marajó, tá? Lá onde deságua o rio Amazonas, ali tem o encontro da água do mar salgada com a água do rio doce, um ambiente salobre, formando um ecossistema. Nós temos aí o litoral da região amazônica, que também forma um ecossistema próprio, devido à grande quantidade de matéria orgânica que é descartada pelo rio aí no oceano, atraindo uma grande quantidade de vida. E nós temos os ecossistemas terrestres. Na Amazônia nós temos a vegetação, a mata de terra firme, aquela floresta que nunca inunda, também muito rica em vida animal. Ao norte da Amazônia nós temos os planaltos da Amazônia, os planaltos das Guianas. Então ali eu tenho um outro ecossistema. Ou seja, resumindo, o bioma amazônico é formado por diversos ecossistemas que vão interagindo entre si. Falando agora de bioma cerrado, ok? Dentro do bioma cerrado nós temos ecossistema de floresta, uma floresta mais desenvolvida, ao longo da margem dos rios, a chamada mata ciliar ou mata de galeria, aquela que está mais próxima aos corpos hídricos, portanto se desenvolve mais. Porém, nós temos aí um outro ecossistema que é o predominante no cerrado, que é aquele arbóreo, arbustivo e savânico. O bioma cerrado é uma grande savana, e na parte savânica do bioma cerrado nós temos aí árvores tortuosas, tá? Bem espaçadas entre si, e uma grande quantidade de capim, vegetação herbácea. Bioma cerrado, diversos ecossistemas formando ele, ok?
E depois nós temos aí, para fechar esses exemplos aí, o bioma Mata Atlântica, que pega desde o Rio Grande do Norte e vem até o Rio Grande do Sul aí, que é onde nós estamos inseridos aí no bioma de Mata Atlântica. Nós temos os ecossistemas serranos e de florestas de altitude. A Serra da Mantiqueira, por exemplo, é um ecossistema serrano, aqui no sul de Minas. Nós temos aí o clima tropical de altitude, então um ecossistema típico da montanha, dentro do bioma Mata Atlântica. Nós temos aí os ecossistemas litorâneos, os manguezais, as restingas, que são vegetações nativas do litoral. Ali nós temos o clima tropical litorâneo. E nós temos os ecossistemas aquáticos, por exemplo, a fauna que compõe aí a bacia hidrográfica do Rio São Francisco, que tem nascente no sul de Minas Gerais, dentro do bioma Mata Atlântica. A fauna do Rio Doce, que nasce aí em Minas Gerais, no bioma Mata Atlântica, e deságua lá no litoral do Espírito Santo. Ou seja, vários ecossistemas formando aí um bioma. Tranquilo? Então a primeira parte a gente termina aqui. Os seres vivos que compõem um bioma, eles encontram nesse espaço condições favoráveis à sua manutenção. E essas condições favoráveis, elas são aí propiciadas por quê? Porque nós temos fatores que influenciam essa vida, né? Esse conjunto de animais, essas plantas que habitam, que vivem nesse bioma. E com base nisso, eu preparei para vocês aqui alguns fatores de influência, tá, em um bioma, ok? São alguns fatores aí, nós vamos discorrer sobre cada um deles. O primeiro fator de influência em um bioma, a gente pode falar aí que é o fator topográfico. Júlio, o que é topográfico? Topográfico está relacionado a relevo. Relaciona-se aos diferentes tipos de relevo que compõem um bioma. Olha só, existem relevos que podem aglomerar espécies e existem relevos que podem dispersar espécies. Eu vou citar para você aqui 3 exemplos para que você possa entender. O Pantanal Mato Grossense. O Pantanal Mato Grossense é chamado de planície ou prato fundo. Nós temos uma região bem deprimida, bem no centro da América do Sul, ok? A leste nós temos aí os planaltos brasileiros, ok? E a oeste nós temos a imensa Cordilheira dos Andes. E bem no meio forma uma planície enorme, meio afundada, assim, um prato fundo, chamado de prato fundo. Ou seja, essa região, que é uma planície inundável de tempos em tempos, ela concentra uma grande quantidade de espécies ali, ok? Porque nós temos planaltos elevados a leste e uma grande cordilheira a oeste. Então, aquela região ali, aquele tipo de relevo, ele é propício aí para determinadas espécies animais que se concentram ali, ou seja, se aglomeram ali. Tem um outro caso interessante aí de dispersão de um animal por conta do relevo que é bem interessante. Nós temos aí o puma das Américas, tá? O que é o puma das Américas? É a nossa conhecida onça parda, um animal belíssimo. A onça parda ou puma também é chamado de leão baio ou leão das montanhas. Olha só, esse animal ele ocorre desde a Colômbia Britânica, no Canadá, ao extremo sul do Chile. Ele pega todas as montanhas rochosas dos Estados Unidos, atravessa o México ali, vem pela América Central, habitando também as florestas e ocorre em toda a América do Sul. Olha só, a Cordilheira dos Andes funcionou como uma ponte para a dispersão desse felino. Só que ele não é restrito apenas a essas regiões. A onça parda ela é um animal muito adaptável e você encontra onça parda na Caatinga, você encontra no Cerrado, você encontra aqui na nossa região, tá? Não são raras as aparições de onça parda. Ou seja, neste caso aí, o relevo das cordilheiras ele não foi aí um fator limitante para a dispersão dessa espécie. E o último exemplo aí de fator topográfico em relação a uma espécie animal. Lá nos Himalaias, a Cordilheira dos Himalaias, né, norte da Índia, sul da China, a maior cordilheira do mundo em altitude, onde fica lá o Everest, com seus quase 9.000 quilômetros, né, de altitude, nós temos um primata que vive nos Himalaias muito diferente. Depois você procura aí dar uma pesquisada sobre o primata dos Himalaias.
Resumindo, são várias cordilheiras, várias montanhas gigantescas, formando vales enormes. E ali em um desses vales tem uma espécie de primata muito interessante, ok? Com o nariz bem diferente por conta da altitude, tá? Por conta aí do fator do ar rarefeito. E é uma espécie de primata que evoluiu de forma diferenciada. E essa espécie não sai daquele lugar porque tem uma montanha enorme cercando uma área de floresta onde esse grupo de primata vive. Ou seja, o fator topográfico aglomerou uma espécie de primata ali que evoluiu de forma diferente, ok? Então a gente termina aí falando do primeiro fator, que é o fator de influência topográfica. O segundo fator que influencia fortemente um bioma são os solos, ok? Os solos são também chamados de fatores edáficos. Edáfico é aquilo relacionado ao solo. Se um solo de uma região ele for rico em minerais, rico em matéria orgânica, você vai ter uma flora mais desenvolvida e, consequentemente, uma fauna bem mais desenvolvida. Se esse solo for pobre em minerais, pobre em matéria orgânica, ou for um solo rochoso, for um solo raso, você vai ter aí pouca formação vegetal e pouca incidência de animais nessa área. Então o solo aí é de grande importância para você designar aí um tipo de bioma. O terceiro fator, e eu considero esse fator um dos mais importantes de todo, que é o fator climático. O clima é um dos mais importantes por quê? Gente, o clima ele define quase tudo. Ele define a temperatura de um bioma, de uma região. Ele vai definir a pluviosidade, a quantidade de chuva que vai cair ali. Ele vai definir a movimentação das massas de ar que vão trazer essas chuvas aí, ou vão trazer também secura. Ele vai definir a umidade e ele vai definir a incidência solar. Vamos pegar como exemplo aí dois biomas brasileiros bem distintos para que você possa entender. Eu tenho a floresta amazônica e eu tenho a caatinga. As duas ali são vizinhas, tá? No meio tem uma faixa de transição chamada Mata dos Cocais. No bioma amazônico eu tenho elevada umidade, tá? Elevada pluviosidade e intensa insolação o ano todo. Na caatinga eu também tenho intensa insolação o ano todo, só que eu tenho baixíssima umidade e uma pluviosidade muito menor daquela que ocorre no bioma amazônico. Na Amazônia chove 3, 4 mil milímetros por ano. Na Caatinga chove até 750 milímetros. Então nós temos aí dois climas muito distintos. Na Amazônia, no bioma amazônico, clima equatorial úmido. No bioma Caatinga, clima tropical semiárido. Na Amazônia, árvores de grande porte. Na Caatinga, espécies arbustivas e muitas cactáceas que são adaptadas ao ambiente mais seco. Ok, galera? Então aí o fator de influência clima é preponderante aí para a delimitação de um bioma. O quarto fator são chamados fatores bióticos. Consiste nos seres vivos e nas suas interações entre si, a biótica. Olha só, os animais em um bioma, eles têm grande interdependência entre si, ou seja, eles dependem fortemente uns dos outros para poder sobreviver. Eu vou citar como exemplo para você o terceiro maior felino do mundo e o maior felino das Américas, que é a nossa majestosa onça-pintada. Eu sou fã da onça-pintada, eu acho um animal assim magnífico. A onça-pintada habita o bioma da Mata Atlântica, o bioma do Cerrado, o bioma da Amazônia e o bioma do Pantanal no Brasil. Na Caatinga ela já foi avistada algumas vezes, só que ali ela sofreu uma grande predação e por conta da destruição da caatinga ela fica mais no cerrado. Enfim, no Brasil, o lugar onde mais se acham onças pintadas são no Pantanal mato-grossense. Aliás, no Brasil não. O Pantanal tem o maior conglomerado de onças do planeta. E a onça pintada do Pantanal, ela está prosperando por quê? Porque ali no Pantanal ela tem uma abundância de caça. Ela tem capivaras, ela tem jacarés, ela tem tatus. Ela tem uma série de animais ali, cervos, que fazem parte do seu cardápio. Se esses animais começarem a desaparecer, a onça-pintada desaparece junto. Por quê? Por conta dessa interdependência entre esses animais. Aqui na nossa região, por exemplo, do sul de Minas, nós temos um problema sério hoje com a população de capivaras, que não para de aumentar. No passado, tinha onça-pintada aqui no sul de Minas, e essas onças predavam as capivaras.
Resultado, as onças foram caçadas, as florestas foram derrubadas, o bioma ficou desequilibrado e a onça pintada sumiu daqui. Um grande felino precisa de uma grande área de caça. Só que a capivara não sumiu e ela se adaptou muito bem a essa condição e aumentou e hoje virou aí um problemão porque não tem predador natural para a capivara. Olha só, gente, você vê que coisa doida. Se você mexe no bioma, você atrapalha todo esse bioma e termina essa dependência entre os animais aí, tranquilo? O quinto e último fator de influência é o fator antrópico. O que é fator antrópico? É o famoso fator humano. Gente, nós, os seres humanos, somos os animais que temos aí a maior capacidade para intervir em um bioma. E nem sempre a nossa intervenção ela é boa. Tá? Na maioria das vezes é uma intervenção aí catastrófica. Nós precisamos extrair do subsolo minérios para subsidiar o nosso crescimento econômico, né? Petróleo, gás natural, ferro, bauxita, chumbo e etc. Nós precisamos aí desmatar para plantar, nós precisamos extrair madeira das florestas, enfim, a ação humana sobre os biomas tem se mostrado aí, né, nas últimas décadas aí, né, muito complicada para os biomas, para a transformação e degradação desses biomas. Beleza, galera? Pessoal, a gente encerra nossa aula por aqui. Eu espero aí ter sanado as suas dúvidas sobre bioma. Agradeço aí por ter assistido a minha aula. Se você curtiu aí, clica aí, tá? Dá um like no meu vídeo aí, se inscreve no canal, porque a gente sempre está postando aqui aulas de geografia de grande interesse para você, ok? Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.